Sua vida inteira já estava escrita antes mesmo de você nascer, assim como um videogame. Pois pensa comigo, por mais que façamos campanhas diferentes, elas já estão de certa forma pré-determinadas pelo próprio jogo. Isso nos leva a uma questão interessante. Será que estamos apenas seguindo um ciclo inevitável, como os heróis nas histórias que jogamos? A jornada do herói aparece em diversas histórias, sejam filmes, jogos, livros de época e até contemporâneos. Dito conceito é fundamental na narrativa. Ele explica que, independentemente da cultura ou época, todas as histórias de heróis seguem um ciclo universal. O herói parte de um ponto em comum, enfrenta desafios, é transformado pela experiência e no fim retorna. Essa estrutura é conhecida como monomito, termo popularizado pelo mitólogo Joseph Campbell, e é quase onipresente nas narrativas que consumimos, especialmente nos videogames. Nos jogos, muitas vezes assumimos o papel de heróis que seguem essa jornada. O protagonista começa em um ponto de partida familiar, é forçado a enfrentar inimigos, superar obstáculos e no final retorna transformado, seja pela vitória ou pela perda. A jornada do herói é, na verdade, uma ideia do que pode fazer uma história de videogame funcionar. Ela nos oferece um arco claro e estruturado, tendo o jogador acompanhando os passos do herói fictício. Porém, há uma questão implícita nessa jornada. Será que, assim como nos jogos, nossas escolhas estão pré-determinadas por um ciclo? O quão livres são esses heróis? O quão longe desse ciclo o protagonista consegue se aventurar? Um dos princípios fundamentais da filosofia é o amor fati, ou amor ao destino, descrito pelo Marco Aurélio. Para ele, o universo segue uma ordem natural e cada acontecimento está interligado. Ao invés de lutar contra esta realidade, devemos aceitá-la e até amá-la, pois é a partir dessa aceitação que encontramos paz. Marco Aurélio nos lembra que, por mais que enfrentemos desafios, a nossa perspectiva diante do inevitável é o que importa. Dito conceito se conecta diretamente com a ideia de memento vivere, ou lembrar-se de viver. Se o destino é inevitável e fora do nosso controle, então o foco deve estar no presente, na maneira como vivemos o agora. Aproveitar cada momento sem lutar contra as forças que moldam nosso futuro, mas, ao mesmo tempo, encontrar beleza na experiência da vida em si. A aceitação do destino não seria algo para abraçar de forma desmotivada e sem expectativas, mas um convite, na verdade, para viver plenamente e com propósito. Marco Aurélio constantemente falava sobre a separação entre o que podemos e o que não podemos controlar, acreditando que não devemos nos preocupar com eventos externos, coisa como a morte, perda ou a opinião dos outros. O verdadeiro trabalho é interno, concentrando-se na nossa moralidade e em como reagimos ao que nos acontece. Outro tema importante na filosofia de Marco Aurélio é a impermanência de todas as coisas. Para ele, lembrar que tudo um dia desaparecerá, inclusive nós, é uma maneira de evitar o apego excessivo e a ansiedade. Isso também nos conecta à ideia de memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer. A lembrança constante da nossa mortalidade não deve ser motivo de medo, mas de reflexão de que a vida é um sopro. Ao manter a morte em mente, somos incentivados a focar no que realmente importa, e não desperdiçar o tempo com preocupações fúteis. A morte é o grande nivelador, e ao aceitarmos sua inevitabilidade, podemos viver com mais liberdade e clareza. E mais uma vez, o meu amigo Cabeça veio falar sobre esse assunto do vídeo comigo. Vou deixar a parte desse papo pra ele agora. Opa, oi, tá, vamos refletir um pouco sobre determinismo aqui. O interessante desse conceito é que ele se opõe à ideia de livre-arbítrio, de que a gente tem sim liberdade pra escolher alguma coisa. Pra gente compreender melhor do que se trata a ideia, eu vou propor o seguinte exercício mental. Imagina que você tem 10 anos e se depara com o maior dilema da sua vida. Charmander, Bulbasauro ou Squirtle. 3 ótimos pokémons, mas você só vai viajar com um. Então você precisa fazer uma escolha. No momento da escolha, eu quero que você considere o que tá te levando a escolher o seu pokémon inicial. Você consulta suas experiências. Então, a primeira coisa que você faz é visitar sua memória consciente e subconsciente. Seu cérebro instantaneamente te leva para todas as referências que você tem sobre fogo, lagarto, laranja, ou água, tartaruga, azul, ou planta, sapo, verde. Suas experiências, por sua vez, vão ter sido moldadas pelos seus arredores enquanto você cresceu. Seu país, sua família, sua casa e tal. Agora,
concordemos que nenhum de nós teve controle sobre onde nasceu, sobre que circunstâncias, e, portanto, a gente não controla o meio no qual a gente está inserido. Nesse caso, quando interagimos pela primeira vez com essas referências de animais, cores, etc., não temos nenhum controle sobre como vão ser essas experiências. Só que as nossas experiências não estão interagindo com uma folha totalmente em branco quando nós a vivemos. Seres humanos têm essa predisposição individual que faz a gente preferir um elemento a outro, um animal a outro, ou uma cor a outra da primeira vez que a gente vivencia aquilo. Mas aqui vai o meu segundo questionamento. Você controla alguma dessas coisas? Controla qual cor prefere? Controla qual animal te traz sensações mais positivas? Qual elemento representa melhor como você quer se expressar? Eu arriscaria dizer que não, pelo menos eu não escolhi. Foram coisas que meio que só aconteceram. Eu chego então à minha primeira conclusão. Eu não controlo nenhum dos dois fins das minhas decisões. Nem o externo, no caso do meu ambiente, e nem o interno, que é o caso das minhas predisposições. E todas as escolhas que eu tomo na minha vida são baseadas nesse mix de experiências e predisposições. Pra gente simplificar a forma de falar o que é essencialmente esse processo, a gente pode chamar ele de... porque foi o que fez sentido pra mim. E, rapaziada, vamos combinar aqui, é impossível você agir de uma forma que não faça sentido pra você. Porque mesmo que você propositalmente se desafie a agir dessa maneira e tente fazer algo que você não faria normalmente pra, sei lá, provar pra si que tá sob o controle das suas atitudes, essa nova ação teria um sentido agora, o sentido de se provar um ponto. Então não tem como fugir dessa tomada de decisão que é formada pelas suas experiências e predisposições, ambas que a gente não tem controle sobre. Percebe que eu não tenho controle sobre nada que me acontece, nem mesmo o que eu escolho? Eu acho que esse determinismo existencial, como trazido por Marco Aurélio, de que nada tá sob nosso controle e de que a paz, na verdade, tá em encontrar alento nisso, é uma das discussões em aberto na filosofia que eu mais compro lado. Não existe um martelo batido sobre a verdadeira natureza do conflito livre-arbítrio versus determinismo, só que faz tanto sentido pra mim por esses motivos que eu acabei de mencionar, sabe? Um outro exercício mental pra gente compreender essa noção determinística de destino é aquela clássica pergunta: se uma árvore cai no meio da floresta e, coincidentemente, não existe nenhum animal capaz de ouvir num raio de quilômetros, a árvore fez barulho? Essa pergunta é uma forma de arrancar de um interlocutor uma opinião sobre o seguinte questionamento existencial: a existência tá atrelada à experiência? Em outras palavras, eu preciso medir algo para que aquilo exista? Eu vou puxar um pouco sardinha pro meu lado, como matemático, e dizer que não. Eu não preciso medir algo para que aquilo exista. Por exemplo, hoje em dia, a gente conhece 105 trilhões de dígitos de pi. Isso quer dizer que a gente calculou esses 105 trilhões, que a gente sabe quais eles são. Agora, isso quer dizer que o dígito de casa decimal de número 1 quadrilhão não exista? Quer dizer que ele pode mudar? Não, né? O que quer que ele seja, ele não muda porque a gente já tem todas as condições iniciais. E essas condições não mudam. Então, esse dígito já existe. Ele é imutável, qualquer que seja, a gente só não mediu ainda. Pois é, a árvore fez sim barulho, só que ninguém mediu. Agora, como isso se conecta com determinismo? Calma, jovem gafanhoto, que agora temos todas as ferramentas mentais que vamos precisar. O seu ambiente, que você não controla, tem suas condições iniciais ali, externas a você. E sua predisposição, que você também não controla, tem suas condições iniciais também, que são internas em você. Agora, só porque você não calculou, não mediu ainda esse processo acontecendo com você, de você interagindo com o mundo e vice-versa, quer dizer que o resultado já não exista? Quer dizer que ele pode mudar? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre isso. Valeu! Opa, então, continuando toda essa bagunça que meu colega trouxe pra vocês, estaríamos talvez condenados como Sísifo, uma figura da mitologia fadada a uma tarefa eterna de carregar uma pedra até o topo da montanha só pra assistir ela cair e ser forçado a recomeçar todo o processo? E será que isso reflete a natureza cotidiana de forma sutil? E com isso subimos até o topo dessa discussão só pra chegar bem no fundo do problema. O ciclo interminável que remete à futilidade dos significados. Mas além da questão da repetição, há outro aspecto importante a ser considerado, o paradoxo temporal. Em muitos videogames, somos apresentados a ideia de que podemos manipular o tempo e fazer escolhas que afetam o futuro. No entanto, à medida que avançamos na história, percebemos que, mesmo com essa capacidade, as grandes mudanças permanecem fora do nosso controle. Essa sensação de liberdade ilusória nos videogames espelha o determinismo que encontramos na filosofia. Por mais que acreditamos que temos escolhas, estamos sempre sujeitos a circunstâncias que foram determinadas antes de nós. O futuro permanece inalterado, como se o destino estivesse traçado desde o início.
Por outro lado, Albert Camus oferece uma perspectiva sobre Sísifo que, embora ele veja a vida como absurda, considerando sua condição eterna com a rocha e a montanha, sugere que, ao aceitarmos essa condição, podemos encontrar liberdade. Ao abraçar a falta de sentido maior, podemos criar nosso próprio significado. Para Camus, a liberdade é reconhecer sua inevitabilidade e ainda assim continuar empurrando a pedra. No geral, os jogos nos permitem aceitar o absurdo da repetição. Então por que não abraçar o ciclo e aprender a apreciá-lo? Então galerinha, se alguém chegou até aqui, eu espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até a próxima bagunça de vídeo.